Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 72. Aquapédia. Os dançarinos de precipícios estão ocupados demais, realocando os servos e agricultores da torre para enviar um representante para registrar seus pensamentos nessas gemas. Eu farei isso por eles, então. Serão eles os mais perturbados por essa decisão. Os radiantes serão acolhidos pelas nações, mas e toda essa gente agora sem lar? Da gaveta 4 a 17, segundo Topázio. A cidade tinha um pulso. E Vel sentia que podia ouvi-lo quando fechava os olhos. Estava agachada em uma sala escura, as mãos tocando o chão de pedra, que havia sido erodido por milhares e mais milhares de passos. Se a pedra encontrava um homem, a pedra podia vencer, mas se a pedra encontrava a humanidade, então nenhuma força poderia preservá-la. O pulso da cidade era profundo dentro daquelas pedras, velho e lento. Ele ainda não percebeu que algo sombrio havia se mudado para lá. Um espreno tão antigo quanto ela, uma doença urbana. As pessoas não falavam sobre o assunto. Elas evitavam o palácio, mencionavam a rainha apenas para reclamar sobre a fervorosa que havia sido morta. Era como parar sob uma grande tormenta e resmungar que seus sapatos estavam apertados demais. Um assovio suave chamou a atenção de Vel. Ela ergueu os olhos e vasculhou a pequena doca de carregamento ao seu redor, ocupada apenas por ela mesma, Vatá e sua carroça. Vamos. Vel abriu a porta e entrou na mansão propriamente dita. Ela e Vatá estavam usando novos rostos. O dela era uma versão de Vel com um nariz grande demais e bochechas com covinhas. Ele estava com o rosto de um homem bruto que Shallan vira no mercado. O assovio de rubro significava que a área estava limpa, então eles seguiram pelo corredor sem hesitação. A extravagante mansão de pedra havia sido construída ao redor de um átrio quadrado e a céu aberto, onde casca-pétreas e petrobulbos bem cuidados floresciam, pululando com esprenos de vida. O átrio tinha 4 andares, com passarelas ao redor de cada nível. Rubro estava no segundo, assoviando enquanto se apoiava na balaustrada. O verdadeiro destaque da mansão, contudo, não era o jardim, mas as quedas d'água, porque nenhuma delas era água de verdade. Já haviam sido, mas há muito tempo alguém havia misturado riqueza demais com imaginação demais e contratado transmutadores que transformaram as grandes fontes de água que vertiam do último andar em outros materiais a partir do ponto em que a água alcançava o chão. O caminho de Vel levou-a por cômodos à esquerda, com o beiral da varanda do átrio do segundo andar acima. Uma antiga queda d'água vertia à sua direita, agora feita de cristal. A forma da água fluindo caía para sempre no chão de pedra, onde ela brotava feito uma onda, brilhante e resplandecente. A mansão havia mudado de dono dezenas de vezes, e as pessoas a chamavam de Aquapédia. Apesar de a mais recente proprietária ter passado a última década tentando mudar o nome para o incrivelmente tedioso de Casa Adinal, Vel e Vatá se apressaram, acompanhados pelo assovio tranquilizador de Rubro. A queda d'água seguinte tinha um formato similar, mas era feita de madeira de cepolargo escura e polida. Parecia estranhamente natural, quase como se uma árvore pudesse ter tomado aquela forma, derramada de cima e correndo para baixo em uma coluna ondulante, esguichando na base. Eles logo passaram por uma sala à esquerda, onde Shná estava falando com a atual senhora de Aquapédia. Toda vez que a tempestade eterna caía, causava destruição, mas de uma maneira estranhamente distinta de uma grande tormenta.
O relâmpago da tempestade eterna se provara o maior perigo. O estranho relâmpago vermelho não só causava incêndios ou queimava o chão, era capaz de romper a rocha, provocando explosões de pedra fragmentada. Um desses ataques havia criado um buraco enorme na lateral daquela antiga e celebrada mansão. O buraco fora tapado com uma feia parede de madeira que seria coberta com creme, então finalmente escondida por tijolos. A luminosa Nananave, uma aletiana de meia-idade com o cabelo em um coque quase tão alto quanto ela, gesticulava para o buraco tapado, então para o chão. Faça com que combinem com os outros, disse Nananave para Ishiná, que estava disfarçada de vendedora de tapetes. Não tolerarei nenhuma sombra de diferença. Quando você voltar com os tapetes reparados, vou colocá-los ao lado dos tapetes nas outras salas para conferir. Sim, luminosa, disse Ishiná. Mas os danos são muito piores do que eu. Esses tapetes foram tecidos em Shinovar. Eles foram feitos por um cego que treinou 30 anos com o mestre tecelão antes de ter permissão de produzir os próprios tapetes. Ele morreu depois de terminar minha encomenda. Então não existem outros como esses. Estou ciente, já que a senhora me disse isso 3 vezes até agora. Vel capturou uma lembrança da mulher. Então ela e Vatá se esgueiraram pela sala, seguindo ao longo do átrio. Eles supostamente eram parte da equipe de Ishiná, e não seria tolerado que perambulassem livremente. Rubro, notando que eles estavam a caminho, começou a retornar até Ishiná. Ele havia pedido licença para ir ao banheiro, mas sentiriam sua falta se demorasse demais. Ele parou de assoviar. Vel abriu uma porta e puxou o Vatá para dentro, o coração batendo forte enquanto, bem do lado de fora, um par de guardas descia a escadaria, vindos do 2º andar. Ainda acho que deveríamos fazer isso à noite, sussurrou Vatá. Eles guardam esse lugar como um forte à noite. A mudança da guarda ocorria no meio da manhã, então Vel e os outros chegaram pouco antes disso. Teoricamente, significava que os guardas estariam cansados e entediados depois de uma noite monótona. Vel e Vatá haviam adentrado a pequena biblioteca iluminada por algumas esferas em um cálice na mesa. Vatá olhou-as de relance, mas não se moveu. Aquela infiltração valia muito mais do que algumas claretas. Vel pousou sua bolsa e mexeu nela até encontrar um caderno e um lápis de carvão. Vel respirou fundo, então deixou Shallan voltar à existência. Ela rapidamente desenhou Nananave a partir do vislumbre que observou. Ainda estou surpreso que você seja as duas, comentou Vatá. Vocês não são nada parecidas. Essa é a ideia, Vatá. Eu queria ter descoberto. Ele grunhiu, coçando o lado da cabeça. Eu gosto de Vel. E de mim não? Você é minha chefe. Eu não devo gostar de você. Direto, ainda que rude. Pelo menos sempre se sabia da verdadeira opinião dele. Ele prestou atenção junto à porta, então a abriu, conferindo os guardas. Tudo bem. Vamos subir as escadas, então voltamos pela passarela do 2º andar. Pegamos as coisas, enfiamos no elevador de comida e vamos para a saída. Raios! Gostaria de poder fazer isso quando ninguém estivesse acordado. Qual seria a graça? Shallan terminou seu desenho com um floreio. Então se levantou, cutucando Vatá no flanco. Admita, você está se divertindo? Estou tão nervoso quanto um recruta novo no seu primeiro dia de guerra, disse Vatá. Minhas mãos tremem, e fico achando que cada ruído significa que alguém nos descobriu. Estou enjoado. Viu? Disse Shallan. Divertido. Ela o empurrou para o lado e espiou pela porta entreaberta. Guardas tormentosos. Eles estavam no átrio ali perto. Sem dúvida podiam ouvir a voz da verdadeira Nananave dali, de modo que se Shallan chegasse usando o rosto da mulher, certamente causaria alarme. Hora de ser criativa. Padrão zumbiu enquanto ela pensava. Fazer as quedas d'água voltarem a fluir. Ilusões de esprenos estranhos. Não. Nada tão teatral. Shallan estava deixando seu senso dramático sair do controle. Manter a simplicidade, como já havia feito antes. À maneira de Vel. Ela fechou os olhos e expirou, infundindo luz em padrão,
iluminando apenas som, a voz de Nananave chamando os guardas para a sala onde ela estava instruindo Ishiná. Por que usar um truque novo quando os velhos funcionavam perfeitamente? Vel não sentia a necessidade de improvisar, só para ser diferente. Padrão levou a ilusão consigo, e o som atraiu os guardas para fora do corredor. Shallan conduziu Vatá para fora da biblioteca, então ao redor da esquina e pelos degraus acima. Ela expirou luz das tempestades, que a cobriu, e se tornou Vel plenamente. Então Vel tornou-se a mulher que não era exatamente Vel, com as covinhas. E então, em cima disso tudo, ela se tornou Nananave. Arrogante, faladora, certa de que todo mundo ao redor dela estava apenas procurando um motivo para não fazer as coisas do jeito certo. Ao chegarem ao andar seguinte, ela adotou um passo calmo e comedido, fitando o corrimão. Quando ele fora polido pela última vez. Eu não acho isso divertido, disse Vatá, caminhando ao lado dela. Mas eu gosto. Então é divertido. Divertido é ganhar no carteado. Isso aqui é outra coisa. Ele havia assumido o papel com seriedade, mas ela realmente deveria procurar alguns servos mais refinados. Vatá era como um porco em roupas humanas, sempre grunhindo e matutando. E ela não merecia ser servida pelos melhores. Era uma cavaleira radiante. Não deveria ter que aguentar desertores meio animalescos, que pareciam algo que Shallan desenharia depois de uma noite de bebedeira, e talvez segurando o lápis com os dentes. O personagem está assumindo o controle. Parte dela sussurrou. Cuidado. Ela olhou ao redor, procurando o Padrão, mas ele ainda estava lá embaixo. Pararam em uma sala do segundo andar, bem trancada. O plano era que Padrão a abrisse, mas ela não estava com a paciência para esperar. Além disso, um criado mestre estava se aproximando. Ele fez uma mesura quando viu Nananave. É assim que me cumprimenta? Disse Nananave. Com essa sacudida rápida? Onde você aprendeu isso? Minhas desculpas, Luminosa, disse o homem, curvando-se mais profundamente. Eu poderia cortar suas pernas na altura dos joelhos. Replicou Nananave. Então talvez você ao menos parecesse penitente. Ela bateu na porta. Abra isso aqui. Por quê? Ele parou subitamente, talvez percebendo que ela não estava no clima para reclamações. O homem se apressou em mexer na tranca de combinação da porta. Então a abriu para ela, deixando sair o aroma de temperos. Pode ir cumprir uma penitência pelo seu insulto à minha pessoa. Disse Nananave. Suba até o telhado e fique lá por exatamente 1 hora. Luminosa, se eu Alfred. Se. Ela apontou. Saia. Ele fez outra mesura, o mínimo suficiente, e saiu correndo. A senhora pode estar exagerando um pouco, Luminosa, disse Vatá, esfregando o queixo. Ela tem uma reputação de ser difícil, não maluca. Calado. Disse Nananave, adentrando a sala. A despensa da mansão. Prateleiras de salsichas secas cobriam uma parede. Sacos de grãos estavam empilhados na parte de trás, e caixas cheias de raízes compridas e outros tubérculos cobriam o chão. Sacos de temperos. Pequenos jarros de óleo. Vatá fechou a porta. Então começou apressadamente a enfiar salsichas em um saco. Nananave não teve tanta pressa. Aquele ali era um bom lugar para guardar tudo aquilo, bem trancado. Levar para outro lugar parecia, bem, um crime. Talvez ela pudesse se mudar para a Copétia, interpretar o papel. E a antiga senhora da casa? Bem, ela obviamente era a versão inferior. Era só dar um jeito na mulher, tomar seu lugar. Isso parecia certo. Não parecia. Com um arrepio, Vel deixou uma camada da ilusão cair. Raios! Raios! O que fora aquilo? Sem querer ofender, Luminosa, disse Vatá, colocando seu saco de salsichas no elevador de comida. Mas você pode ficar aí parado olhando. Ou pode tormentosamente ajudar e conseguir mais comida e menos ego. Desculpe, disse Vel, agarrando um saco de grãos. A cabeça daquela mulher é um lugar assustador. Bem, eu disse que Nananav tinha fama de ser difícil. Sim. Pensou Vel. Mas eu estava falando de Shallan. Eles trabalharam rapidamente, preenchendo o grande elevador de comida.
que era necessário para receber grandes remessas da sala de entrega abaixo. Eles pegaram todas as salsichas, a maioria das raízes compridas e alguns sacos de grãos. Quando o elevador de comida ficou cheio, os dois o baixaram até o térreo. Esperaram junto à porta. Felizmente, Rubro começou a assoviar. O térreo estava livre novamente. Não confiando em si mesma para usar o rosto de Nananaive, ela permaneceu como véu enquanto os dois saíam apressados. Padrão esperava do lado de fora e zumbiu, subindo pelas calças dela. Na saída, eles passaram pela queda d'água feita de puro mármore. Shalom adoraria se demorar e admirar a hábil transmutação. Felizmente, Vel estava no comando daquela operação. Shalom se perdia. Ela se concentrava nos detalhes ou ficava com a cabeça nas nuvens, imaginando o cenário completo. Aquele agradável meio do caminho, a segurança da moderação, era terreno estranho para ela. Desceram os degraus, então se juntaram a Rubro na sala danificada e ajudaram-no a levar um tapete enrolado até a área de carregamento. Ela fez com que Padrão silenciosamente abrisse a tranca do elevador de comida. Então o mandou ir enganar alguns servos que estavam trazendo lenha para aquele local. Eles perseguiram a imagem de um Vison selvagem com uma chave na boca. Juntos, Vel, Rubro e Vatá desenrolaram o tapete, encheram-no com sacos de comida do elevador. Então o enrolaram de volta e o carregaram até a carroça. Os guardas no portão não reparariam em alguns tapetes extravolumosos. Eles pegaram um segundo tapete, repetiram o processo, então voltaram. Vel, contudo, fez uma pausa na área de carregamento, bem junto da porta. O que era aquilo no teto? Ela inclinou a cabeça, fitando as estranhas poças de líquido pingando. Esprenos de raiva. Compreendeu. Acumulando-se ali e então fervilhando através do piso. A despensa estava diretamente acima deles. Corram. Disse Vel, girando e disparando de volta para a carroça. Um segundo depois, alguém no andar de cima começou a gritar. Vel subiu apressada no banco da carroça, então atingiu o chulé com a vara de condução. Sua equipe, junto com Ishiná, veio correndo e saltou na carroça, que começou a se mover. Passo a passo. Bem, devagar. Vel. Shalom bateu no casco do grande cascudo, estimulando-o a avançar. Mas chules seguiam em velocidade de chulé. A carroça saiu para o pátio e à frente os portões já estavam se fechando. Raios! Disse Vatá. Ele olhou sobre o ombro. Isso faz parte da diversão. Atrás deles, Nananave rompeu do edifício, seu cabelo balançando. Detenham-nos. Ladrões. Shala. Indagou Vatá. Vel. Seja lá quem for. Raios, eles têm balestras. Shalem expirou. Os portões se fecharam à frente deles. Guardas armados adentraram o pequeno pátio, com armas de prontidão. Shala! Gritou Vatá. Ela se levantou na carroça, luz das tempestades girando ao seu redor. O chulé parou e ela confrontou os guardas. Os homens se detiveram subitamente, seus queixos caindo. Atrás deles, Nananave quebrou o silêncio. O que vocês estão fazendo, idiotas? Por quê? Ela parou de falar, então se deteve quando Shalom virou-se para fitá-la. Usando o rosto da mulher. Mesmo cabelo. Mesmas feições. Mesmas roupas. Igual até na atitude. Com o nariz empinado. Shalom barra Nananave ergueu as mãos e esprenos surgiram do chão ao redor da carroça. Poças de sangue, bruxuleando na cor errada e fervilhando com demasiada violência. Cacos de vidro que caíam do céu. Esprenos de expectativa parecendo tentáculos finos. Shalom barra Nananave deixou sua imagem se distorcer, as feições escorregando do seu rosto, pingando como tinta sobre uma parede. A Nananave comum gritou e fugiu de volta para a casa. Um dos guardas disparou a balestra e a seta acertou Shalom barra Nananave bem na cabeça. Droga! Sua visão se turvou por um momento e ela teve um lampejo de pânico, lembrando-se de como fora atacada no palácio. Mas por que deveria se importar que esprenos de dor verdadeiros se juntassem aos ilusórios ao redor dela? Endireitou-se e olhou de volta para os soldados, seu rosto derretendo, a flecha presa na sua têmpora. Os guardas fugiram. Vatá. Disse ela. Por favor, Xi,
Abra o porchão. Sua boca não estava funcionando direito. Que estranho. Vatar não se mexeu. Então ela o fulminou com um olhar. Ah! Gritou ele, recuando e tropeçando sobre um dos tapetes no interior da carroça. Ele caiu ao lado de Rubro, que estava cercado por esprenos de medo, que pareciam bolhas de gosma. Até Eshiná parecia ter visto um esvaziador. Shallan se desfez das ilusões, de todas elas, até virar Vel. A Vel normal, de sempre. Tá tudo bem. Disse Vel. Xó e Luxóis. Vá, abra os porchões. Vatar pulou da carroça e correu até os portões. Vel. Disse Rubro. A seta de balestra. O sangue está manchando sua roupa. Eu ia jogá-la fora mesmo. Disse ela, voltando a se sentar, mais tranquila enquanto o padrão voltava para a carroça e percorria o banco até alcançá-la. Tem um novo traste quase pronto. Nesse ritmo, ela teria que comprá-los a granel. Eles manobraram a carroça para fora dos portões, então recolheram Vatar. Nenhum guarda os perseguiu e a mente de Vel ficou à deriva enquanto eles se afastavam. Aquela seta de balestra estava ficando irritante. Ela não sentia sua mão segura. Droga! Cutucou a seta. Parecia que sua luz das tempestades curara a cabeça ao redor da ferida. Ela trincou os dentes e tentou arrancá-la, mas a coisa estava presa ali. Sua visão se turvou novamente. Vou precisar de ajuda aqui, rapazes. Disse ela, apontando para a seta e sugando mais luz das tempestades. Ela apagou totalmente quando Vatar arrancou a seta. Voltou à consciência algum tempo depois, caída no banco da frente da carroça. Quando tocou a lateral da cabeça com os dedos, não encontrou buraco algum. Às vezes você me preocupa, comentou Vatar, conduzindo o chulé com a vara. Eu faço o que precisa ser feito. Disse Vel, relaxando e colocando os pés sobre a parte da frente da carroça. Era só sua imaginação, ou as pessoas nas ruas aquele dia pareciam mais famintas do que nos dias anteriores. Esprenos de fome zumbiam sobre a cabeça do povo, como pontos negros, ou como as mosquinhas do tipo que às vezes apareciam perto de plantas em putrefação. Crianças choravam no colo de mães exaustas. Vel virou o rosto, envergonhada, pensando na comida que havia escondido na carroça. Quanto bem poderia fazer com tudo aquilo? Quantas lágrimas poderia secar? Quantos dos gritos de fome das crianças poderia silenciar? Calma. Infiltrar o culto dos momentos era bem maior do que alimentar umas poucas bocas agora. Ela precisava daquela comida para comprar sua entrada. Para investigar o coração do festim, como o riso chamara. Vel não sabia muito sobre os desfeitos. Nunca prestara atenção no que os fervorosos diziam sobre temas importantes, muito menos no que falavam sobre contos folclóricos antigos e histórias de esvaziadores. Shallan sabia pouco e queria descobrir um livro sobre o assunto, naturalmente. Na noite anterior, Vel retornou à estalagem onde Shallan havia se encontrado com o riso do rei. Muito embora ele não estivesse lá, deixou uma mensagem para ela. Eu ainda estou tentando arrumar um contato para você entre os superiores do culto. Todos com quem falo dizem apenas: faça algo para chamar a atenção deles. Eu faria, mas tenho certeza de que violar as leis de indecência da cidade seria imprudente, mesmo levando em conta a inexistência de uma guarda de verdade. Fazer algo para chamar a atenção deles. O culto parecia estar metido em tudo na cidade, meio como os Sangue Spectros, vigiando em segredo. Talvez ela não precisasse esperar por riso. E talvez pudesse resolver dois problemas ao mesmo tempo. Leve-nos ao mercado de Ringington. Disse ela a Vatar, mencionando o mercado mais próximo da loja da costureira. Não vamos descarregar a comida antes de devolvermos a carroça para aquele comerciante? É claro que vamos. Disse ela. Ele a fitou, mas quando não recebeu explicações, voltou a carroça na direção indicada. Vel pegou seu chapéu e casaco da parte de trás da carroça e os vestiu, então cobriu as manchas de sangue com uma teceluminação. Ela pediu que Vatar estacionasse diante de um edifício específico no mercado. Quando pararam, refugiados espiaram no interior da carroça, mas só viram tapetes,
e se dispersaram quando Vatá olhou feio para eles. Vigie a carroça. Ordenou Vel, pegando um saquinho de comida. Ela desceu e andou rápido rumo ao edifício. O telhado havia sido arruinado pela tempestade eterna, tornando-o perfeito para invasores. Encontrou Grundy dentro da sala principal, como de costume. Ela havia voltado várias vezes durante aquele tempo na cidade, conseguindo informações com Grundy, que era o pivetinho sujo que subornou com comida no seu primeiro dia no mercado. Ele parecia estar sempre por ali e Vel estava bem ciente do valor de ter um moleque local de quem obter informações. Naquele dia, ele estava sozinho na sala. Os outros pedintes estavam fora, caçando comida. Grundy desenhava em uma pequena placa com carvão, usando sua mão boa, a deformada escondida no bolso. Ele se animou assim que a viu. Havia parado de fugir. Parecia que os moleques da cidade ficavam nervosos quando alguém procurava ativamente por eles. Isso mudava quando eles sabiam que você tinha comida. O menino tentou parecer desinteressado até que Vel largou o saco diante dele. Uma salsicha apareceu. Então, os olhos escuros dele praticamente saltaram do rosto. Um saco inteiro? Indagou Grundy. Foi um dia bom. Disse Vel, se agachando. Alguma notícia sobre aqueles livros que pedi? Nada, disse ele, cutucando a salsicha, como se quisesse conferir se Vel não a pegaria de volta. Não ouvi nada. Me avise se ouvir. Enquanto isso, você conhece alguém que precisa de um pouco de comida? Pessoas particularmente bondosas ou merecedoras, mas que foram ignoradas no racionamento de grãos? Ele a fitou de soslaio, tentando determinar qual era o seu plano. Tenho comida para doar. Explicou Vel. Você vai dar comida para as pessoas, disse ele, como se fosse algo tão racional quanto fazer caranguejos caírem do céu. Certamente não serei a primeira. O palácio costumava dar comida para os pobres, não? Isso é uma coisa que reis fazem. Não gente normal. Ele a olhou de cima a baixo. Mas você não é gente normal. Não sou. Bem, Muri, a costureira, sempre foi boa comigo. Ela tem um bocado de filhos. Está difícil alimentar eles. Ela tem uma palhoça perto da antiga padaria que queimou na primeira noite eterna. E os garotos refugiados que vivem no Parque da Via do Luar. Eles são só pequenos, sabe? Ninguém cuida deles. E John, o sapateiro. Ele quebrou o braço. Você não quer anotar? Vou lembrar. Ele deu de ombros e deu a ela uma lista longa. Vel agradeceu. Então o lembrou de procurar o livro que havia pedido. Ishna visitou alguns vendedores de livros, sob o comando de Shala, e um deles havia mencionado um tomo chamado de Mítica, um volume mais novo que mencionava os desfeitos. O livreiro possuíra uma cópia, mas sua loja havia sido roubada durante os distúrbios. Com sorte, alguém no submundo saberia onde estavam os bens dele. Vel caminhou de volta para a carroça com um passo animado. O culto queria que ela chamasse a atenção deles. Bem, ela chamaria. Duvidava que a lista de Grund fosse imparcial, mas parar no meio do mercado e exibir os sacos de comida provavelmente causaria uma confusão. Seu método de distribuir a comida serviria. Muri, a costureira, se provou de fato uma mulher com muitos filhos e poucos meios para alimentá-los. As crianças no parque estavam bem onde Grundy havia indicado. Vel deixou um monte de comida para elas, então se afastou enquanto corriam até o alimento. Surpresas. Por volta da quarta parada, Vatá já havia entendido. Você vai doar tudo isso, não vai? Nem tudo. Disse Vel, se recostando no banco enquanto eles seguiam para o próximo destino. E o pagamento para o culto dos momentos? Podemos sempre roubar mais. Primeiro, meu contato diz que precisamos chamar a atenção deles. Acho que uma mulher maluca de branco cavalgando pelo mercado e entregando sacos de comida vai causar esse efeito. Pelo menos a parte da mulher maluca está certa. Vel enfiou a mão em um tapete enrolado e pegou uma salsicha para ele. Coma alguma coisa. Vai fazer você se sentir melhor. Ele resmungou, mas pegou a salsicha e mordeu a ponta. Ao anoitecer, a carroça estava vazia. Vel não sabia ao certo se chamaria a atenção do culto daquela maneira. Mas, raios, era ótimo fazer alguma coisa. Shalom podia ir estudar livros, falar sobre planos e conspirar.
Vel se preocupava com as pessoas que estavam realmente passando fome. Mas ela não doou tudo. Deixou que Vata ficasse com sua salsicha. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.